pode dizer bem alto: meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele prometeu para Noé que ia mandar uma chuva sem a chuva existir, mas ele prometeu e cumpriu. Ele prometeu para um homem já de idade avançada e uma esposa estéril que ele ia ser pai de multidões, e a profecia se cumpriu. Ele deu um sonho para um jovem chamado José, de 16, 17 anos, dizendo: olha, você vai ser governador do Egito. Ele foi vendido, ele foi preso, ele foi esquecido, ele foi caluniado, mas ele também viveu a profecia, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. E Ele fez umas promessas para mim e para você. Tudo que você colocar a mão prosperará. Ele fez uma promessa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fez uma promessa para você: eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro, bem presente na angústia. Ele fez uma promessa: tudo que você pedir em meu nome, crendo, você vai receber. Ele não falhou na vida de Noé, Ele não falhou na vida de Abraão, de José, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão. Ele não falhou na vida de Jeremias, de Daniel. Não vai ser na sua vez que Ele vai falhar. Aleluia! Eu quero que você cante essa canção, mas não porque conhece a melodia ou sabe a letra, mas nós vamos dizer: o meu Deus nunca falhou. Comigo, a promessa do Senhor. Diga mais forte: a promessa do Senhor permanecerá sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga: a promessa vai permanecer. Diga: a tempestade vai embora, mas a promessa permanece. Diga bem forte: a crise vai embora, mas a promessa permanece. O problema vai embora, mas a promessa permanece. A tristeza vai embora, mas a promessa permanece. Pelo amor de Deus, será que você recebe? Nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Glorificar o Senhor Jesus. Dá um hi-fi em alguém e fala: promessa vai permanecer. Faça isso. Promessa vai permanecer. Você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, a promessa ela vai permanecer. A tristeza vai embora e a promessa fica. A crise vai embora, mas a promessa fica. A tempestade vai embora, mas a promessa fica. Diga comigo: a promessa fica. Glória a Deus. A gente já pode ir embora.
Você já está lembrando das promessas dele? É isso que você precisava ouvir hoje. A promessa dele vai permanecer sobre a tua vida. Pastor, eu estou passando um vendaval. Passando, porque o vendaval não vai ficar sobre a tua vida. Pastor, está doendo muito. Dói hoje, mas amanhã tem uma cura divina para a história da sua vida. Mais uma vez, só a igreja honra. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, meu Deus, e o Comece a falar com Deus agora. Feche teus olhos, fala com Ele agora. Fala com Ele agora, isso, é o seu momento individual com Ele. Isso, pode falar, fala com Deus. Fala com Ele agora, Ele está te escutando. Ele está restaurando. Está levantando você hoje, dizendo: filha, foi eu que te dei capacidade, foi eu que abri essa porta, então somente confia. Oh filho, Ele entende quando o vento é muito forte. Ele está vindo por cima das águas. Ele está vindo por cima das águas, porque tem alguém que está dizendo: eu só consigo até aqui, Jesus. E quando Pedro passou exatamente por essa situação, Jesus estendeu as mãos. Tem gente que disse: Senhor, eu só aguento até aqui. E talvez o Senhor parou esse culto para dizer para você: eu sei que até aqui você suportou, só que agora eu pego na tua mão. Você vai andar no mar comigo, sobre as águas. E nós vamos entrar no barco, porque eu liberei uma profecia. Vamos chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Não vai parar na tempestade, não vai parar no vento forte. Eu estou vendo o Senhor Jesus pegando na mão de algumas pessoas aqui e dizendo: você vai chegar aonde Ele te prometeu. Por favor, um ato profético agora, levanta a sua mão. Você vai chegar aonde Ele prometeu que você chegaria. Ele não esqueceu da promessa. Tem gente que vai sentir a sua mão formigar agora. Você vai chegar aonde Ele te prometeu. Você vai chegar. Mas muito melhor do que a bênção é sentir a presença do abençoador. Você vai chegar. Deus vai promover um alinhamento, porque o vento, a tempestade
tempestade colocou algumas coisas fora de ordem, mas Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Sinta Ele. Para algumas pessoas aqui você vai ter uma visão espiritual. O Senhor está abrindo seus olhos espirituais e você vai ver Jesus se aproximando de você agora, do seu jeito, do seu jeito, do seu jeito. A tempestade não vai parar você. Essa dúvida não vai parar você, nem as lágrimas. Você não vai parar. Não vai. Você não vai parar. Meu Deus, aleluia. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Meu Deus. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Eu estou sentindo a graça, está saindo um fluir do Espírito Santo para acalmar algumas pessoas aqui hoje. Aquieta o teu coração e saber que eu sou Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo Que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Vamos lá mais uma vez. Tá chorando Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe. Ele sabe de tudo que você está passando. Deus mandou te dizer que Ele está cuidando. Quantos podem aplaudir esse Jesus? Amém. Fica de pé, abra a tua Bíblia no livro de Joel. Ageu, melhor, Ageu. Ageu, capítulo de número 1. Quantos estão felizes de estar aqui? Jesus, Daniel, ele disse: eu tenho uma paz que o mundo não dá. E Paulo vai escrever dessa paz, ele vai falar: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam apresentadas as vossas petições com oração e súplicas diante do Senhor, e a paz que excede todo entendimento. Tem uma paz que o entendimento não explica, porque ela vai além, Adriano, do entendimento do homem. E Paulo vai dizer: e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e sentimentos. E aí ele vai falar: então nos demais, irmãos meus, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, é nisso que você deve pensar. Tira a ansiedade, ora, recebe a paz e pensa em coisas positivas. Amém? Ageu, capítulo 1. Ageu é um livro tão pequeno, com aproximadamente 30 e poucos versículos. Mas nós vamos ler a partir do primeiro. Estou na versão NVI, apesar de ter Almeida aqui, mas eu vou ler a na NVI. Diz assim, ó: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué,
filho de Jeozadaque, dizendo: olha o que o Senhor diz. Assim diz o Senhor dos exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa está destruída? Agora assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E porque eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupam com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, diga comigo, o trigo, o vinho, o azeite. E o texto vai dizer: e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou, olha aí, encorajou o governador de Judá, Zorobabel, encorajou também o sumo sacerdote Josué e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. E no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Aí nós vamos lá para o capítulo 2, versículo 19. Põe na versão Almeida na tela, por favor. E olha o que diz o texto. Que coisa linda esse texto. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus. É uma situação até agora, mas não tem um ponto final, tem um ponto de vírgula. E o texto vai dizer o quê? Mas. Toda vez que a Bíblia escreveu, você lê um texto que está escrito mas, você para e dobre a sua atenção, porque o mas vai falar de uma intervenção divina. Videira não tem fruto, figueira não tem fruto, romeira não deu nada, a oliveira não deu nada. Mas desde este dia vos abençoarei. Tem um texto que vai dizer: mas a partir de hoje eu te abençoarei. Na versão NVI vai dizer assim: mas de hoje em diante abençoarei vocês.
era uma coisa, Florência, até hoje. Mas o texto está dizendo, mas de hoje em diante vai acontecer o que não estava acontecendo. Quem crê nisso, glorifica o Senhor. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Pode se assentar. Escute. Serei breve hoje. Vamos lá, a gente lê um texto da palavra do Senhor. E o livro do profeta Ageu é um pequeno livro. Um livro breve, Thaís, mas um livro que tem a sua relevância. O profeta Ageu é um profeta pós-exílio. Então ele vai profetizar após um povo passar um tempo de quase 70 anos exilado em Babilônia. Eu vou explicar melhor. Mas o livro do profeta Ageu, ele compõe um grupo de livros que nós chamamos de profetas menores. Profetas menores porque escreveu menos capítulos de verdade. A gente vai entender isso no Projeto Caleb, que é o nosso curso de teologia, que começa dia 10 de setembro. Quem vai participar, amém? A aula começa dia 10 de setembro. Tá tudo certo, né? Mas vamos lá. Escute. Por mais que é um livro pequeno, mas ele tem uma importância crucial na Bíblia Sagrada. Só para que nós possamos entender, nesta época aqui de Ageu, era comum que os profetas viessem falar, filha, com Israel, e na sua maioria das vezes os profetas estavam dizendo: olha, Israel, vocês estão quebrando a aliança com o Senhor, e por conta disso vocês estão sofrendo muito. Era muito comum, pastor Dário, que os israelitas, eles tinham facilidade de criar umas imagens e começar um processo de idolatria, adorar outros deuses. Era comum, Paulinho, que o povo começava a praticar injustiças, e os profetas diziam: porque vocês praticaram essas injustiças, a mão do Senhor, ela veio sobre a vida de vocês. Então, quando a gente lê o livro de Juízes, principalmente, é muito comum a gente dizer: e os filhos de Israel fizeram o que não era bom aos olhos do Senhor. Mas por mais que tinha, Ioná, essas palavras desses profetas, sempre trazendo um alerta, mas os profetas também acreditavam que ainda tinha uma esperança que Deus traria um dia da provisão e do cumprimento da promessa. Porque olhe para mim, nós estamos numa série que ela tem por nome O Poder da Profecia. Então por que os profetas eles vinham anunciar algo de tamanha expressão, mesmo que os dias eram maus? Porque lá atrás eles lembravam que Deus, quando tirou Israel do Egito, fez uma promessa, Marquinho, para eles. E aí, se Deus prometeu, nós acabamos de cantar, Ele é fiel para cumprir. E aí agora, qual que é esse cenário que nós estamos? A Bíblia vai dizer que Deus um dia permite, o Senhor permitiu que o Império Babilônico viesse e destruísse Jerusalém, inclusive o templo. E além de destruir, Adriano, a Bíblia vai dizer que agora o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E lá eles passaram 70 anos. E agora, por conta de, às vezes, um problema ali, do Império Babilônico, eles resolveram, decidiram liberar algumas pessoas. Agora aqui tem alguns segredos do texto que a gente não pode deixar passar batido aqui. Eles liberaram alguns para voltar do exílio de Babilônia e voltasse para Jerusalém. Mas só que Babilônia, as coisas estavam acontecendo, estava bem, o comércio estava bem, as coisas estavam fluindo. E como era 70 anos, tinha uma geração que nasceu na Babilônia que nem conhecia Jerusalém. Estão comigo? Só que aí a Bíblia vai falar de Zorobabel
ele decide voltar. Pergunta por quê? Porque ele é da linhagem de Davi, e havia uma profecia que da linhagem de Davi sempre teria um governador como cabeça. Então agora não é porque por boa vontade, é porque quando Deus fala, pode até levantar alguém contra, mas quando Deus fala, o que Ele prometeu vai cumprir na história da sua vida. Ele volta para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém, alguns já conheciam o templo, já tinham vivido em Jerusalém, outros não. Dentre os que já conheciam, eles olham para o templo, e o templo está totalmente destruído. Mas Deus tinha uma promessa. Pergunte qual é? Ele fez uma promessa de levantar o templo, reerguer o templo. E aí agora escute, Deus libera o povo da Babilônia. O povo chega e ele olha o cenário, e aí alguns começam a desanimar. Não vamos reformar o templo não. E aí a Bíblia vai dizer que esse povo começa agora a cuidar das suas próprias casas. E a Bíblia Sagrada vai repreender. O profeta chega e está dizendo: ei, vocês estão aí morando em casas luxuosas. O problema não era a casa luxuosa, irmão, que Deus vai dar para você, não tem problema, amém? Só para quem recebe. O problema não é ter uma casa luxuosa. A questão é, olha que o versículo 2 vai dizer. Versículo 2 de Ageu capítulo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, esse povo tem uma convicção, esse povo acredita, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Aí Deus fala: não, espera aí. Você já viu que as pessoas, escute, tem gente que até fala assim: não, eu sei que está na Bíblia, mas o meu jeito é assim. Já viu gente assim? Não, escuta, é porque eu sou assim. Tem gente que quer enquadrar a Bíblia na vida dele, mas é o contrário, você tem que enquadrar a sua vida na Bíblia. Você entende? Eu posso te dar certeza. A Bíblia não vai encaixar na sua realidade, mas encaixa a sua realidade na Bíblia, que tudo que Ele prometeu vai cumprir na história da sua vida. Aí o povo está assim: não, deixa o texto na tela por favor. Não é a hora. Eles estavam muito convictos, eles tinham tanta certeza, não era a hora de cuidar. Não era o tempo do homem, mas já era o tempo de Deus. Eu creio que Deus te trouxe aqui, porque Ele vai alinhar a sua vida com o tempo dEle. Tem coisa que você nem está imaginando, tem coisa que você está pensando que talvez está até fora, mas Deus está trazendo você aqui hoje para pegar na sua mão e vai dizer: eu vou alinhar a tua vida, a tua casa, a tua história com o meu tempo, e no meu tempo que eu prometi vai se cumprir na história da sua vida. Mas aí agora Deus vai chamar a atenção. Deus levanta o profeta, e o profeta vai dizer: olha, vejam aonde que o caminho de vocês os levaram. Versículo 3, versículo 5 melhor. Olha onde o caminho de vocês levaram vocês. Versículo 6 vai dizer assim: olha, vocês plantando muito, mas colhendo pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aí o que Deus está dizendo? Tem algumas coisas que está dando errado. Sabe por que está dando errado? Porque você está fazendo só do seu jeito, só da sua cabeça. Você está preocupando só com o que é seu. Você está alimentando, cuidando só da tua casa. E aí Deus está dizendo o seguinte: ei, quando vocês foram resgatados do exílio da Babilônia, tinha uma profecia: vamos reconstruir o templo. Aí, escuta, o problema não era a casa nova. O problema não era eles ficarem distraídos. O problema é que eles pararam de dar importância para a profecia. O problema é que eles não acreditavam, ou não deu vazão para algo que Deus já tinha dito. E aqui, deixa eu trazer para aplicação pessoal para a nossa vida. Sabe por que tem hora que a tristeza fala muito mais alto? Sabe por que tem hora parece que você está perdendo o sentido das coisas? É porque em algum momento você deu vazão para outras coisas e não deu importância para a profecia. Aí Deus para o povo, levanta um profeta para dizer: ei, eu prometi que o templo ia ser reconstruído, então eu tive que reter algumas coisas, chamar a atenção de vocês, para que o que eu prometi tem que acontecer.
Aí o profeta vai dizer, olha, tá ruim, não tá? É porque você desistiu de acreditar na profecia. Tá ruim, não tá? É porque você não entendeu que o que Deus falou tem que se cumprir. Tá difícil, não tá? É porque vocês estão plantando e não colhem, estão bebendo e não se satisfazem, estão se vestindo e não se aquecem. É por quê? Porque vocês esqueceram, em um dado momento você distraiu, preocupou só com a tua casa, enquanto isso a minha casa, o meu templo está destruído. Mas aí Deus está dizendo, comece a priorizar as minhas palavras, que eu priorizo aquilo que você precisa. Ei, pelo amor de Deus, você vai sair daqui hoje dizendo, é Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas. Se eu não começo o dia com Deus, eu não começo com mais nada. Se Ele não estiver em primeiro lugar na minha vida, Ele não vai, nem outra coisa vai estar em primeiro lugar. Em nome do Senhor Jesus, Deus está dizendo, volta, povo, olhar para o meu templo, volta para olhar para minhas coisas, porque Ele precisa estar em primeiro lugar. Pode ser flamenguista, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Pode ser São Paulino, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Pode ser corintiano, não, corintiano não pode. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? A casa está boa, mas planta e não colhe. Olha o que está acontecendo aqui. Tem uma casa linda, alguém podia até elogiar a casa, mas eles estão trabalhando e o trabalho não dá o fruto. Olha aqui, a casa pode até ser bonita demais, mas o texto está dizendo, vocês não conseguem se satisfazer. Come, não mata a fome, bebe, não mata a sede, veste, mas não se aquece. Aí Deus está dizendo, olha, eu parei algumas coisas. Agora, aqui tem um aprendizado, pergunte qual é. Esse modelo aqui não é o modelo que Deus quer para você. Porque tem hora que eu comecei a ler, o Espírito Santo de Deus me trouxe um entendimento aqui. Quando eu comecei a falar assim, ó, planta muito e colhe pouco. Come, mas não se fartam. Bebe, mas não se satisfazem. Alguém falou assim, olha, escuta, parece que ele está falando de mim. Aquele que recebe salário, recebe para colocar como uma bolsa furada. Não manifesta, mas tem gente que está assim, é eu, pastor, sou eu mesmo. Sou eu, mas você está no lugar certo. Quando Deus traz esse relato, Deus está dizendo, esse não é o padrão que eu tenho para o meu povo. Escute, queridos, às vezes eu sei, e talvez nós fomos até ensinados, com uma ideologia de miséria, com a mentalidade de escassez, mas eu preciso dizer para você, todo momento que Deus está falando que o povo planta muito e colhe pouco, é porque o povo não está alinhado com aquilo que Ele tem para você. Porque com Ele é o seguinte, você planta um e vai colher 100 por 1. Toda vez que o texto vai dizer da miserabilidade de alguém, Provérbios sempre vai atrelar miserabilidade com preguiça. Mas aí o Senhor tem uma promessa, escute, tem um cenário desfavorável na vida desse povo, sim ou sim? Só que Deus fez uma promessa. O cenário não está agradável, só que Deus fez uma promessa. Isso eu e você precisamos aprender e levar como um estilo de vida. Eu não estou entendendo porque algumas coisas saíram da linha, mas eu tenho uma promessa. A minha casa parece que saiu de ordem, mas eu tenho uma promessa. Eu acabei batendo até o meu carro, mas eu tenho uma promessa. Eu perdi algo que jamais imaginaria que perderia, mas eu tenho uma promessa. Sabe por que Deus mandou um profeta? Para lembrar o povo, para dizer, ei, está ruim agora, mas eu vou falar com vocês para alinhar a vida de vocês, porque o que Deus prometeu, Ele tem que cumprir. Vamos ler. Aí o texto, o profeta vai falar com eles. O profeta vai chamar a atenção deles, meu pai. O profeta vai começar a trazer a consciência para eles. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer, nós acabamos de ler, que aí o povo, versículo de número 12, o povo decidiu obedecer. Se a casa deles estavam lindas, luxuosa, tinha um conforto lá, assim ou assim. Mas o templo do Senhor estava destruído. Desconforto. Pega uma chave. É melhor um desconforto com Deus do que um conforto sem Ele. Vou melhorar? Eu prefiro, perder uma venda, mas ser fiel, do que ganhar uma venda na infidelidade ao Senhor. Vou melhorar para você entender. Esses dias eu estava aconselhando uma família e a situação era um pouco desagradável. A família falou, pastor, mas eu não posso nem falar isso para minha filha.
Eu como assim? Não, não posso. Eu falei, mas não tem como esconder, certo? Sim, não tem como. Eu estou pensando em falar outra coisa. Eu falei, não fala outra coisa. Porque se você falar outra coisa, você está quebrando o princípio da verdade. Ninguém perde por falar a verdade, seja ela qual for a circunstância. Eu me lembro quando adolescente, esses dias atrás, eu estava com um grupo de amigos, e aí eles iam, a gente ia sair, coisa de menino mesmo, a gente ia sair, eu não sei se tem muita gente antiga do bairro Martelena, Senhora das Graças, ali o Márcio vai lembrar. Atrás do Minas Gerais, Márcio, tinha uma, não sei se era uma represa, uma lagoa, que os meninos desciam, não vou nem falar o nome, porque senão... E aí os meninos sempre iam para lá nadar. E aí eu lembro, Daniel, que eu já tinha perdido meu pai, morava na casa do meu tio, Francisco Duarte, mais a minha tia Lucila. E aí os meninos juntou um sábado de manhã, eram umas 10 da manhã, aí todo mundo, o tio da Larissa, Osiel, Jefferson, o Demer, Denilson, David, William, a turma nossa, pensa numa turminha top. E aí eles falaram, vamos lá para represa tal. E aí eu passei na rua da casa do meu tio, falei, gente, espera aí, eu vou lá falar com meu tio. Aí quando eu cheguei eu falei, tio, deixa eu falar para o senhor, estava todo empolgado, a gente já ia todo mundo para lá. Eu falei, tio, deixa eu falar com o senhor, a gente reuniu aqui os meninos, a gente está indo lá para a represa tal. Eu todo empolgado, esperando que o meu tio falasse assim, porque o meu tio, muita gente boa, sabe, sempre que você encontra o meu tio, ele está rindo. E aí ele falou, vai aonde? Eu falei, eu vou na represa tal. Não, você não vai não. Você não vai não, é perigoso, você não sabe nem nadar. Como que você vai? Eu falei, miou então. O senhor falou que não vai, não vou. O problema de hoje, queridos, olha aqui, ó, o povo, nós estamos lendo aqui, ó, o povo estava numa casa confortável. Se assim, Deus falou assim, ó, sai da casa confortável e vai construir o templo. O problema, meu irmão, que a gente só quer que Deus fala aquilo que eu quero ouvir, mas tem hora que Deus vai falar o que você não quer ouvir, que vai te fazer um bem danado. Peguei a bicicletinha, murchinho, baixei a cabeça, cheguei na esquina, falei, gente, não vou não. Homem, por que você não vai? O meu tio não deixou. Eu falei, mas o que você falou para ele? Não, eu falei que a gente ia na represa. O que eles falaram? Você é burro. Por que você falou que você ia para lá? Você acha que nós falamos? É claro que o nosso pai também não ia deixar. Mas você é burro para falar. Nunca quebre o princípio da verdade, porque senão o princípio te quebra lá na frente. Falei, gente, eu não vou, meu tio não deixou. Aí riram de mim, como diz os antigos, caçoaram de mim. É assim que fala, né, irmã Salvelina? É isso que fala? Aí riram, eles foram e eu fiquei. Aí eu fui brincar de quê, gente? De nada, os amigos tudo tinham saído. E aí fui para casa, fiquei lá e tal. Aí à tarde os meninos voltaram. 2 deles me procuraram e falaram, Ernesto, a melhor coisa que você fez foi não ir, porque você nem nadar sabe. Eu sabendo nadar, os meninos começaram a brincar lá, um puxar pé do outro, outro empurrar dentro da água. Eu quase afoguei e saí da água desesperado, porque um amigo puxou, não sei se foi o Jefferson, que era o maior, me puxou. E foi um desespero que a gente passou lá. Eu sabendo nadar, passei esse desespero. Imagine você. Eu falei, a verdade sempre vai te livrar de um mal que talvez está preparado para você lá na frente. Aí olha que o povo agora ouviu Deus falar, não, vocês estão aí produzindo e não retém, porque eu colhi, eu retive aqui, ó, eu segurei. Aí o texto vai falar que o profeta liberou uma palavra para eles. Vamos no versículo 12, porque eu literalmente vou correr, vou deixar esses bolsos de lado, porque eu não quero acabar o culto tarde hoje. Olha o versículo 12. Obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Quando o povo começou a temer ao Senhor, a história mudou. Vamos ler? Capítulo 2, o versículo de número 3. Agora eles vão, escute, primeiro passo, ouvir a voz do Senhor. Diga comigo, primeiro passo, ouvir a voz do Senhor.
e obedecer. O que muda não é ouvir, o que muda é obedecer. Então eu ouvi, agora obedeci. E agora quando eles obedecem, eles têm que ir lá para o templo. E olha o que eles vão ver. O texto vai dizer, versículo de número 3: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Deus está dizendo assim, ó, vocês lembram como era o templo? Não é como nada o que vocês estão vendo agora. Porque é assim, queridos, a gente ouve a voz do Senhor, aí a gente decide obedecer, mas talvez o primeiro cenário ainda não vai ser favorável. Pergunte por quê? Porque a confiança não tem a ver com a fase, a confiança tem a ver com o estilo de vida. Eu confio em Deus independente de qual seja a circunstância que eu estou passando. Aí agora, só que o Senhor vai falar com eles, eles chegam lá, alguns já tinham visto o templo bonito que Salomão tinha criado. Eles vão dizer agora, eu sei que o que vocês estão vendo não é como antigamente. Eu sei que a realidade de agora não é tão favorável. Ele está dizendo, olha, o que era bonito ficou feio, o que estava de pé caiu, e o que funcionava não funciona mais. Aí Deus está dizendo, lembra da palavra de domingo passado? A realidade é essa. Deus não quer que você fuja da sua realidade, Ele vai tratar você na sua realidade. Deus não é um Instagram, você coloca qualquer coisinha lá. Lembra que eu falei? Põe o filtro. O problema não é quando as redes sociais estão enganando quem está assistindo. O problema é quando as redes sociais estão enganando quem está fazendo. Porque tem hora que você finge tanto que você começa a acreditar na sua própria mentira. Mas Deus está dizendo, olha, eu sei que o que vocês estão vendo não é como gostaria nem como antes. Mas aí Deus vai liberar uma palavra. Versículo de número 4, olha a palavra do Senhor. Coragem. Coragem, declara o Senhor para Zorobabel. Coragem, Ele declara para o sumo sacerdote. Coragem, Ele declara para o povo. Ele declara para o governador, Ele declara para o sumo sacerdote e Ele declara para todo o povo. Coragem, declara o Senhor. Ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Sabe o que está acontecendo aqui, queridos? Simples essa palavra. Deus está dizendo, pode ter coragem. Interessante é que Deus fala, Ele não fala assim, ó, eu vos darei coragem. Você percebe? Você não vai encontrar na Bíblia isso. Eu vos darei coragem. Pergunta por quê? Porque Deus nunca vai te dar aquilo que você já tem. Lembra de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7? E Deus não nos deu o espírito de covardia. Não. Deus não te fez covarde, Ele te fez com coragem. Pastor, mas por que isso? É porque você parou, decidiu não usar a coragem que Deus te deu. Mas o texto está dizendo, coragem Zorobabel, coragem Josué, coragem todo o povo da terra. Olha que lindo isso. Vamos continuar lendo? Coragem, coragem. Versículo 5. Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. Deus está dizendo assim, ó, existe um poder na profecia. Eu falei com vocês lá atrás, quando vocês saíram do Egito, e eu preciso fazer alguma coisa, porque tudo que eu falei vai se cumprir na história da sua vida. Eu estou querendo provocar você para você lembrar das coisas que Deus já te falou. Eu estou querendo provocar você para você lembrar das profecias que você já recebeu. Eu estou querendo provocar você para você lembrar daquela oração que alguém fez para você lá na tua casa, num momento tão desafiador, e Deus falou algo com você, e hoje Deus está dizendo, ei, eu trouxe você aqui para dizer, esta é a minha aliança que eu fiz com você. O templo está destruído, você se distraiu, mas eu estou trazendo um alinhamento para a sua vida, porque tudo que eu prometi vai se cumprir. Agora escuta, Deus falou assim, ó, tá feio o templo, tá destruído o templo. Deus está dizendo assim, ó, olhe o que você está vendo agora. Lembra de como era até no passado. Lembra que antigamente era bonito. Olha aqui, escute, se você se comparar com o que você está vendo agora, é uma tristeza. Mas aí tem um segredo, pergunte qual é. Versículo 6. Assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo
farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Deus está dizendo, escute, você chegou até aqui, você me ouviu, me obedeceu, então se prepare, porque você vai começar a ver coisas que só Deus tem a capacidade de fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Está crendo na promessa? Se prepare, porque você vai começar a ver coisas na sua vida que só Deus tem a capacidade. Se eu tivesse aí, eu estava levantando, eu estava pulando. Se você está obedecendo o que o Senhor está dizendo, fique tranquilo, porque você vai começar a ver coisas que somente o Senhor pode fazer para a história da sua vida. Escute, versículo de número 7, olha o que ele vai dizer: farei tremer todas as nações, eles virão para o desejado de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Versículo de número 8: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo, fica tranquilo, porque aquilo que é valioso eu tenho, aquilo que é precioso eu tenho, aquilo que falta eu tenho, aquilo que falta eu construo. Escute, olha o que ele vai dizer. E aí ele vem agora, escute, lembra, espera aí, não põe o 9 ainda não. Lembra que ele vai dizer, olha, está ruim, não está? Está destruído, não está? Lembra do passado, era bonito, olha o quanto que era agradável, olha o tanto que era bonito esse templo. Mas ele está dizendo, mas porque você obedeceu, eu sou o Deus de temporadas, eu permito uma temporada desafiadora, eu permito uma temporada de tristeza. Escuta, queridos, como cristão, nós precisamos entender, vamos passar temporada sim. Tem temporada que vai faltar dinheiro, tem temporada que vai faltar alegria, tem temporada que vai faltar a vontade de sair do quarto, tem temporada que vai desejar parar de vir para a igreja. Essas temporadas vão passar, mas Deus está dizendo, mas elas não vão permanecer. A temporada de coisas ruins, a temporada de destruição está acabando na sua vida hoje, porque você tem uma profecia. Porque você tem uma profecia, 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 porque você tem uma profecia. Eu vou falar com vocês, porque vocês têm uma profecia, porque vocês têm uma profecia. Deus já liberou uma palavra para a sua vida, independente da realidade, vai acontecer. Augusto está aqui na igreja? Está ali? Escute, queridos. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando na igreja do bairro Tubalina, Rua Silvio Rugani, é isso? Tubalina, é, né? Fui pregar num congresso de jovens lá. A igreja estava lotada. Apesar que a igreja era pequena, mas estava abarrotada de gente. Eu me lembro que eu estava pregando, era um congresso da UMADUC, União da Mocidade das Assembleias de Deus em Campo. E eu pregava, geralmente, eu sempre estava pregando em uns congressos. E naquele dia eu ministrei uma palavra e eu preguei sobre Neemias. Isso deve ter o que, gente? 2013. E eu lembro que eu preguei uma palavra que Neemias falou assim, ó, reedifiquemos os muros de Jerusalém. Aí eu fui pregando, explorando sobre quem é que decide reedificar, o que faz um homem que reedifica, por que nós temos que reedificar. E fui falando. E foi uma bênção. E o que aconteceu? Quando terminou a palavra, eu me lembro que, isso foi em 2012 mesmo. Eu me lembro que o pregador, o irmão, né, que ele era pregador também, quando eu terminei, ele entreguei o microfone para ele, que ele estava como líder, e ele liberou uma profecia. Eu tinha terminado de pregar, estava todo suado e tudo, e peguei a Bíblia, eu fui arrastando lá, terno, gravata. Hoje está diferente, né, irmão? É porque o terno não prega, a gravata não prega. Deus nunca ungiu gravata, Deus nunca ungiu terno. Deus unge pessoas. Deus nunca unge nem métodos, Deus unge pessoas. E eu lembro que ele pregou, e quando ele terminou de pregar, eu preguei, quando eu terminei de pregar, fui pegar a Bíblia, ele pegou no meu braço, e ele liberou algo muito poderoso para a minha vida, com relação à vida do meu filho Augusto. E aí eu tomei posse daquela palavra, ficou gravado. Eu não me recordo qual que era a irmã que estava com a gente, mas teve uma irmã que falou, pastor, que lindo, né? O senhor pregou, dedicou e tudo, mas no final Deus te honrou, que trouxe uma palavra falando sobre o teu filho. Eu falei, amém. O tempo passou e alguns médicos me deram um diagnóstico diferente do que Deus falou.
lembro que Augusto já passou por algumas cirurgias. Eu lembro um dia que a Ayla até discutiu comigo. O Centrinho passou um e-mail falando da cirurgia, de todo o procedimento que ia fazer. E eu fiquei tranquilo. E aí a Ayla já fica mais ansiosa um pouco, aumenta o nívelzinho de estresse. E aí eu estava muito tranquilo, e aquela tranquilidade que eu estava preocupou ela, ou incomodou ela. E aí ela pegou e falou assim, eu lembro que a gente estava saindo daqui, virando a rua próximo da minha casa. Ela disse assim, você não é desse mundo. Eu falei, mas por quê? Olha o que vai acontecer e você está sereno como se nada tivesse acontecendo. É uma cirurgia, vai tirar osso de um lugar, pôr no outro, e fazer isso, centro cirúrgico, e aquela anestesia geral e tudo e tal. Mas eu tenho uma profecia. Então eu não vou me preocupar. Aí agora Deus mostra o cenário para o povo, fala, vocês estão confiando, estão crendo? Aí agora Deus libera uma outra profecia. Porque quanto mais passo você der com Deus, mais a voz dele você vai ouvir. Quanto mais passos, mais eu ouço. Quanto mais eu obedeço, mais eu ouço. Quanto mais eu avanço, mais eu tenho experiência. Quanto mais eu acredito, mais milagres vão acontecer. Aí enquanto, Hudson, o povo podia estar pensando, verdade, aquele templo era tão bonito, olha, Salomão gastou tantos ouros para isso. Aí Deus agora solta o versículo 9, por favor. Aí ele fala, a glória deste novo será maior. Ele está dizendo assim, ó, acredite, confie, porque o que está por vir é muito melhor do que já aconteceu. A glória da segunda casa, a glória deste novo templo será maior do que o templo antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Por que paz? Porque ela passou por um alvoroço, passou por uma destruição. Ele está entendendo, só que agora eu libero a minha paz. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele está dizendo assim, ó, o que está por vir vai ser muito melhor do que aquilo que já te aconteceu no passado. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Ele vai superar as suas expectativas, porque o que está por vir vai ser muito maior do que já te aconteceu até o dia de hoje. Será que alguém está recebendo essa palavra? Deus está dizendo, eu vou cumprir tudo que eu prometi. Vamos aqui, eu quero correr agora, eu vou pular lá para o versículo de número 19. Pode ficar de pé, a gente já vai encerrar mesmo. Preciso ouvir, eu preciso obedecer, eu preciso até lembrar, mas eu preciso acreditar no futuro. Então agora escute, preste atenção nesse texto. Tem hora que Deus vai tirar você do conforto, um conforto aparentemente humano, mas que paralisa você da promessa, e vai levar você para um desconforto aparentemente divino. Vamos comigo aqui? Jesus fala para os discípulos, ô filhão, que bom te ver. Saudade de você, meu irmão. Olha aqui, Jesus vai falar para os discípulos, entrem no barco e atravesse do outro lado, sim ou sim? A hora que eles entram no barco, a Bíblia vai dizer, no meio do barco, no meio do mar, o que acontece? Uma tempestade, desconforto. Mas o desconforto foi uma ordem divina? Eu prefiro um desconforto com Deus do que um conforto sem Ele. Aí agora a tempestade vem, desconfortável, mas está obedecendo, fique tranquilo. O desconforto, se foi promovido por Deus, é para Ele fazer um milagre que você nunca viveu na história da sua vida. Vocês sabem da história. Agora Deus fala com Jesus vem andando pelas águas, o mar todo revolto. E aí escute. Jesus fala, Pedro olha para Jesus e fala, Jesus, é o Senhor? É. Então, se é o Senhor de verdade, manda-me ter contigo. Jesus falou só uma palavra, vem. Pedro agora sai do barco. Eu fico imaginando a cena. Quando Jesus voltar, eu vou ver Pedrão e falar, Pedrão, fala para mim, como é que foi? Você ficou quicando o pé ou você já foi de uma vez? Me explica. E aí agora Jesus, ele vai andando sobre as águas.
Nossa, eu lembrei do hino antigo, em Mar Revoltoso. Esse é antigo. Ele vai agora andando. Aí vocês conhecem a história. Ele vai afundando. Jesus chega na hora certa, sim ou sim. Ele chegou e pegou na mão dele na hora que ele estava afundando, sim ou sim. Aí agora o que Jesus faz? Levanta ele, até fala: rapaz, por que você tem pequena fé desse tanto? Mas aí agora Jesus vai para onde com eles? Vai para onde? Volta para o barco, sim ou sim. Mas você pode ler o texto. A Bíblia fala que quando eles entraram no barco, que o vento aquietou. Então preste atenção, se ele andou e aqui ele afundou, Jesus encontrou ele aqui. Agora os dois vão voltar. Só que agora eles vão voltar com a tempestade ainda. Jesus não acalmou a tempestade a hora que encontrou Pedro. Não, Lara, olha aqui, ó. Jesus já está com ele. E o vento está, o vento está soprando. As ondas ainda, Florença, estão agitadas. Mas Jesus está dizendo assim, ó, tá vendo a onda? Elas não te afetam quando você está comigo. Vem cá, meu filho, vem cá. Vem cá, vem cá. Você, Pedro, e eu, Jesus. Você tem mais cara de Pedro. Jesus levanta ele, e a gente pensa que a tempestade, coloca aí Mateus 14, versículo 22 a seguir, ou 22, 14. Vamos pensar rapidinho, só para a gente ler junto. Insistiu os discípulos que entrassem, pode ir lá para o 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenha coragem, sou eu, venha, não tenha medo. Pronto, versículo 28. O Senhor disse: Pedro, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter contigo. Gente, que versão doida é essa, né? Mas vamos lá. Versículo 29. Venha, Jesus respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Versículo 31. Imediatamente Jesus fez o quê? Correu ou estendeu a mão? Por que ele só estendeu? Porque ele estava perto. Por que ele estava perto? É porque Jesus sabe até onde você consegue suportar. Só estendeu a mão. Imagine, se estendeu a mão é porque estava perto, sim ou sim? Jesus falou: eu sabia que até aqui você conseguiria suportar. Então continua. Aí olha, escute, homem de pequena fé, por que duvidou? Versículo 32 vai dizer o seguinte: quando subiram no barco, o vento cessou. Concorda que Pedro andou sobre as águas? Então ele saiu do barco. O vento cessou só quando eles entraram no barco. Então olha aqui, ó. Pedro está andando com Jesus. Jesus está dizendo assim, ó, tá vendo essas ondas? Tá vendo, Pedro? Nós estamos andando sobre as águas. O vento continua, mas não te afeta. A onda continua, mas não te derruba. Você não vai afundar mais se você estiver na minha presença. Você não vai sofrer o dano do vento se eu estiver pegando na tua mão. Se você estiver caminhando comigo, vai ter tempestade, mas eu te ajudo. Vai ter vento forte, mas não te assola. Vai ter umas ondas, mas eu estou levando você para o barco. Por que você tem que voltar para o barco? Porque eu liberei uma profecia lá atrás. Você vai atravessar e vai chegar do outro lado. Ei, Pedro, não tem vento que vai parar você. Não tem onda que vai parar você. O que eu prometi vai se cumprir na história da sua vida. Agora, por favor, coloque Ageu 2:19. Eu já vou encerrar. Os intercessores, por favor, aqui. Aí agora tudo mudou, porque agora Deus já mudou a história e Deus decide. Aí vamos ler o 15 na versão NVI, porque é muito top esse texto. Olha o 15, e é uma palavra profética para quem crê. Agora preste atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições você viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Versículo 16. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao lagar para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Deus está dizendo, estava ruim, não estava?
a situação não estava nada agradável, não é isso? Versículo 18, põe o 18. A partir de hoje, o 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, reconsiderem. E aí agora o versículo 19, que é muito poderoso. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, diga comigo, videira. Videira produz o quê? Uvas. Fala para quem está do seu lado, uva, irmão. E a uva produzia o quê? Produzia-se vinho. E o vinho nesse contexto fala do quê? Alegria. Videira, uva, uva, vinho, vinho, alegria. Mas ele também vai falar assim, ó, agora a figueira, o óleo da figueira que produzia o que, gente? Figo, acredita que é? Figo, usava-se o óleo do figo, os mais antigos vai falar node. Usava-se o óleo do figo, sabe para quê? Porque quando alguém machucava, era a figueira que se colocava para cicatrizar as feridas. Então, se a videira era alegria, a figueira é cicatrização, é remédio. Mas aí o texto vai dizer, a romeira o quê? Pegava-se o óleo da romeira e colocava na lamparina, para o quê? Para produzir luz e aquecer do frio. Isso aqui é muito poderoso. Mas aí também vai falar da oliveira. A oliveira fala da comunhão. O azeite da comunhão era o azeite da oliveira. Então olha o que Deus está dizendo. Eu vou trazer alegria de novo. Eu vou curar suas feridas. Eu vou trazer luz nessa escuridão. E eu vou voltar você para a comunhão. Eu não sei se você está percebendo. E Deus está dizendo, mas a partir de hoje em diante, a alegria volta, a cura volta, a comunhão volta, a luz volta, o milagre volta. Diga comigo, alegria. Diga, Deus vai trazer alegria de volta. Diga comigo, Deus vai curar as minhas feridas. Diga comigo, Deus vai trazer luz no meio dessa escuridão. Diga comigo, Deus vai trazer comunhão para quem estava perdido. E é a partir de hoje, se você crer, glorifica o Senhor. Da segunda casa será maior do que a primeira. Será maior que a primeira, será maior que a primeira, será maior que a primeira, será maior. É Deus dizendo, o que está para vir é muito melhor do que aquilo que você já viveu. O que está chegando é melhor. O que está chegando é muito melhor. Deus tem coisas novas que vai surpreender as suas expectativas. Você nunca viveu o que vai viver. E o texto diz que é a partir de hoje. É a partir de hoje. É a partir de hoje. A alegria está voltando. A alegria está voltando. A cura está chegando. A luz está brilhando. A comunhão está sendo restaurada. Meu Deus. É a partir de hoje. Mas de hoje em diante. Ah, meu Deus. Se eu fosse você, tem alguém que sabe da sua situação, né? Tem alguém que sabe do que você está passando. Se eu fosse você, com tua permissão, entenda que eu estou dizendo aqui de uma forma talvez figurativa, mas é profética. Se eu fosse você, eu pegava esse celular agora e falava, meu irmão, ou minha amiga, você sabe da situação que eu estou passando, você sabe do que eu estou sofrendo, mas eu estou aqui na comunidade do Amor Church, e Deus está dizendo, a partir de hoje, ei, você não vai me encontrar onde encontrava antes. Se tinha que olhar para baixo para me chegar, vai ter que olhar para cima, porque chegou o tempo de Deus me exaltar nessa terra. Eu quero orar com vocês, que eu já vou encerrar. É a partir de hoje. É a partir de hoje. É a partir de hoje.
Essa semana uma pessoa da igreja me ligou e falou: nossa, você não tem noção, pastor, aconteceu um milagre. Eu falei: mas é isso mesmo, Deus falou que vai fazer, Ele faz. É a partir de hoje. Para quem acredita, Deus vai mudar a realidade. É a partir de hoje. Onde não tinha, vai começar a ter. O que não tinha jeito, vai começar a ter jeito. Pastor, mas ela não muda, ele não muda. Não mudava até hoje. Mas o Senhor está dizendo: você está olhando para a tua filha, está olhando para o teu filho, parece que está como um templo destruído, mas eu vou restaurar, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu quero orar com vocês, em nome de Jesus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Pastor Mário, vem aqui para o senhor orar com a igreja, por favor. Meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. É Deus falando: tudo que eu prometi, eu vou cumprir na história da sua vida. Deus mandou um profeta para falar de novo, porque a profecia não morre no meio do caminho. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na história da sua vida. Antes do pastor Mário orar, deixa eu só perguntar. Talvez você veio aqui hoje porque a situação estava tão desagradável e você não conseguiu suportar. Saiu da igreja, afastou, parou, distanciou-se de Deus. Mas aí hoje Deus está dizendo: eu estou te dando uma nova chance. Olha aqui, queridos, nós estamos lendo uma história que fala da construção do templo, sim ou sim? Só que na conjuntura do texto que nós estamos lendo, nessa conjuntura, o templo era realmente isso aqui, ó. Mas aí Paulo vai dizer assim lá em Coríntios: vós sois o templo. Deus está dizendo: é com você que agora a glória vai ser muito maior do que antes. Então, se você é uma pessoa que está aqui, sabe que você precisa voltar para Deus hoje, voltar para o Senhor, sabe, e viver esse novo tempo de Deus que vai ser muito melhor do que o que você já viveu. Eu queria pedir você para levantar a sua mão, se você entende que você tem que voltar para Jesus. Ó, tem uma mão aqui, ó. Tem outra mão ali, ó. É o dia de vocês, tem mais aqui, ó. Uma. É o dia de voltar, olha aí, olha aí. É o dia de voltar. É o dia de voltar. Por favor, voluntário, levanta a mão quem está voltando. Isso! Deus nunca falhou. Isso! E não falhará. Ele cumprirá. Terra e céu passarão. Isso! Sedac! Tem gente voltando! E a glória da segunda casa! Está vindo templos que serão reconstruídos, templos que vão viver a melhor fase da sua vida. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 milagres. Escute, tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não esqueceu de nada. Tem gente que já orou muito por você, você sabe disso. E as pessoas que oravam por você falavam: não vai, Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu. Ele parou esse culto aqui hoje por causa de você, para dizer: filha, tudo que eu prometi para você eu vou cumprir. Eu não esqueci de nada. Eu não esqueci de nada. Ele vai, se prepare. E o texto que nós lemos está dizendo: é a partir de hoje. Você vai dormir em paz hoje como nunca antes. Você vai começar a ver os milagres de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Quantas famílias sendo restauradas. Que alegria ver esse povo aqui. E eu tenho certeza, é a palavra, a alegria está voltando. A
as feridas vão ser cicatrizadas, a luz vai brilhar novamente, e a comunhão está sendo restabelecida aqui, ó, para a glória do nome do Senhor. Você crê nisso? Amém? Mara, Brasil e Dani, vem aqui à frente, por favor. O pastor vai orar, por favor, ora por eles. Aleluia.